desça pra barriga, mas não suba pra cabeça, ai, ai. Ai, cachaça, por favor não me aborreça. Você desça pra barriga, mas não suba pra cabeça. Boludos e pelotudos, está no ar o podcast Revolta da Cachaça. Aquele podcast cremoso com sabor de bife de chouriço e ressaca de Fernet com Coca-Cola. Hoje falaremos sobre os nossos hermanos, que já foram nossos rivais, nossos aliados e que há muito tempo se apropriaram de Búzios e das praias de Santa Catarina. Aquela galera que na Copa de 2014 dominou as ruas do Rio de Janeiro tentando fazer o seu próprio maracanazo. Mas Marquinhos, graças ao Higuaín, a gente não teve que passar por outra experiência catastrófica naquela Copa, né? Não fala, né, mano? Depois da geração 7-1 que a gente vive, se os argentinos tivessem metido aquele gol para empatar, pelo amor de Deus, ia ser uma coisa pior ainda. Mas não vamos nem pensar nisso, porque senão a gente teria que aturar os argentinos até hoje. Maluco, e segundo os argentinos, Marquinhos, enquanto os brasileiros amam odiar os argentinos, eles odeiam amar a gente. Cara, a gente tem um ranço contra os argentinos que eu acho que foi muito fortalecido pelo Galvão Bueno, né? Com o clássico ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Mas na real, cara, os argentinos não têm essa rivalidade prioritária contra a gente. Eles têm problemas maiores. Os inimigos dele maiores não somos nós, são os ingleses. Tudo por causa da questão das Malvinas. Falklands, né? Como eles chamam. As Falklands. Cara... Falkland não. Em Buenos Aires, quem chama Malvina de Falkland toma tapa na cara. É aquilo, depende da perspectiva. Ah, tem perspectiva não. É Malvina, porra. Vamos defender nossos irmãos. Cara, é engraçado que assim, essa ligação entre Brasil e Argentina é muito forte. E nos casamentos argentinos da alta sociedade tem uma partezinha no final da festa que rola umas marchinhas de carnaval brasileira e a galera dança e comemora. A gente tem essa ligação. Tem bastante, né? Mas aqui casamento não toca tango, não. Nosso casamento toca tango, não. Pronto, falo mesmo. Pô, mas tango tem seu valor. Marquinhos, você sabia que temos em comum com os argentinos também o fato de sermos penta? Só que nós somos pentacampeões do mundo de futebol, enquanto eles são bicampeões, mas os argentinos são penta no Prêmio Nobel. Pô, irmão, não sabia dessa não, hein? Não sabia disso não. Isso daí... E eles ainda... Isso daí é outro patamar, né, cara? Ter prêmio Nobel assim, a rodo, pô, parabéns para os nossos irmãos. E 3 são na área da alta tecnologia. Física nuclear, coisa assim, enquanto 2 de literatura e um deles mais destacado pelo grande literato, talvez o escritor mais universal da literatura latino-americana, o Jorge Luis Borges, né? Mas, citando um grande argentino, o historiador José Garcia Hamilton, enquanto há todos esses prêmios Nobel, a cultura política, apesar disso, é totalmente hispano-americana, acostumada à hegemonia, aos caudilhos e à exaltação dos líderes militares, além da pobreza e da transgressão da lei. Ele falou tudo, né? Ele falou absolutamente tudo. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso programa com essa frase dele, porque ele vai resumir tudo que a gente vai falar hoje, ele resumiu em uma frase. Isso daí se chama poder de síntese. Entendeu? Quando você tá lá, aluna, querendo fazer redação, né? Isso daí se chama poder de síntese. Isso daí é difícil, o que esse cara fez é muito complicado, mas vamos lá. É genial, mas eu me recuso a terminar esse programa por aqui, sabe por quê, Marquinhos? Porque fazer a trilha sonora desse episódio foi o trabalho mais difícil da minha história nesse podcast. O que eu vou cortar? Eu não sabia, é muita música boa do cancioneiro argentino, então eu já vou começar em alto nível de fofura e alegria com Pirotá Tingó tocando La Cumplicidad. El verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy
soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Y tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que... Marquinho, arrastei Roberta, minha companheira, para um show dessa banda no Circo Voador. Sexta-feira, 00:30, chuvosa no Rio de Janeiro, tinha eu, Roberta e mais 20 pessoas assistindo. Sensacional, um show intimista, né? Dava pra saber a plateia pelo nome. Cara, mas deve ter sido um ambiente bem maneiro, assim, cara. Maneiro, porque ela puxa um reggaezinho, Reggae Night, né? Mas é isso, cara. Sobre as origens argentinas, tem uma piada. Já pra começar, esse episódio tá cheio de piada. Sabe como é que os latinos costumam dizer como começa a história argentina? Com uma piadinha que é assim, ó, Marquinhos. Os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos desceram do navio. Só imigrante, né? Só imigrante europeu. Cagaram. Sim, cara, mas na real, a gente tem aquela coisa da história pós-independência que muda um pouco. Até a independência, especificamente, ali em 1816, a Argentina era bastante crioula. Por crioula, entenda mestiçagem dos brancos, filhos de espanhóis ali, com índios e também com elemento negro. Só que depois, ali dos anos 60 do século XIX, aí no contexto de Guerra do Paraguai, de ideias eugenistas, também muita imigração italiana, ali a gente começa a ter a formação de um país hegemonicamente branco. Principalmente porque, durante a Guerra do Paraguai, a gente tinha alguns batalhões patrióticos formados especificamente por negros e índios que eram colocados nas linhas de frente para morrer. De certa forma, Marquinhos, a gente pode dizer que a Argentina conseguiu efetuar com mais qualidade o que o Dom Pedro II gostaria de ter feito. Aquela ideia de embranquecimento do Brasil. E se a gente for citar alguns nomes de presidentes e ditadores argentinos, só lembrar de Frondizi, Podi, Guido, são nomes italianos. Relatos afirmam que 50% dos argentinos têm ascendentes italianos. Aqui no Brasil não funcionou mesmo essa política de embranquecimento proposto, né? Vinculado àquele século XIX, a teoria eugenista, darwinismo social. Aqui não funcionou, mas lá na Argentina, como você bem colocou, funcionou bastante. Realmente você é só tentar imaginar como é que é um argentino, você já vai trazer traços com características europeias mesmo. Marquinho, me dá licença para contar uma piada argentina? Mais uma? Mais uma, por favor. Só que não é invenção minha não, cara. Eu peguei um texto de um humorista muito famoso na Argentina chamado Oski. E esse cara tem um textinho que é uma piadinha sobre como fabricar um argentino. Se liga só, olha o texto. Colocar na seguinte ordem: uma mulher índia de quadris largos, 2 cavalheiros espanhóis, 3 gaúchos muito mestiços, um viajante inglês, meio pastor basco e uma pitada de escravo negro. Deixe em fogo lento durante 3 séculos, então subitamente, antes de servir, acrescente de uma vez 5 camponeses italianos, mas do sul da Itália. Um judeu polonês, também pode ser judeu alemão ou russo, um quitandeiro da Galícia espanhola, 3/4 de cacheiro viajante libanês e uma prostituta francesa inteira. Deixe repousar 50 anos, depois servir na moldura e com brilhantina. Tá formada a sociedade. Assim, é legal essa piadinha aí que você fez, né? A gente consegue perceber que depois de 3 séculos dele no forno, a segunda leva é só praticamente o pessoal que vem da Europa, como você citou, são italianos, são pessoas que vêm da Alemanha, judeus, franceses. Tem a questão do Líbano aí, que relembrando que a gente fez um programa sobre o Líbano, então pega bem nesse contexto quando a gente também tem as primeiras levas de libaneses, ou como a gente chama aqui no Brasil de turcos, né? Porque ali era todo aquele Império Turco Otomano, que chegaram. Eu vi, né? Desculpa, Felipe, agora eu vou ter que roubar
uma parte do seu roteiro, tá? Eu vou roubar uma parte do seu roteiro aqui, porque você fez o roteiro, mas eu vou pegar como se fosse eu. Vá com tudo, vá com tudo. Não, cara, é só pra fazer uma relação que você colocou. Devido a essa grande ascendência dos argentinos com os italianos, a gente sabe que tem uma grande quantidade de argentinos que conseguem passaporte europeu, principalmente para jogar na Itália, a cidadania italiana. E só para fazer um contexto com o futebol atual, hoje, a gente está vendo que o time do Barcelona ele está se desmanchando. E um dos jogadores que vai sair do Barcelona, não é o Messi, a gente sabe que não é o Messi, ele não vai sair, que é o Luizito Soares, que é uruguaio. E ele está querendo ir para a Juventus. E uma das grandes dificuldades do Soares foi com a questão do passaporte. Como você chegou e falou. Os argentinos eles têm muito mais facilidade para conseguir o passaporte italiano do que, exemplo, um uruguaio. Então eu acho que é esses trâmites que acabaram dificultando. Porque a esposa do Luizito, se eu não estiver enganado, eu estava lendo essa reportagem, ela consegue o passaporte espanhol, mas estava tendo dificuldade com o italiano. Mas vamos lá, só para fazer essa relação com o futebol Mas atual. falando em espanhol, já que você trouxe esse ponto aí, os colonizadores argentinos, é só importante citar uma frase sobre a Argentina dita pelo grande pensador José Ortega y Gasset, que ele dizia o seguinte: como pode ser que, tendo um país tão rico, esteja tão cheio de problemas? Eu acho que ele passou no Brasil antes e usou a frase para resolver os dois. Quer mais uma frase importante sobre a Argentina? Albert Einstein, em 1925, disse o seguinte: como é que um país como este consegue progredir de forma tão desorganizada? Cara, eu acho... não tem aquela ideia que fala que esse conhecimento da sociedade, que você vai na Europa, o pessoal, qual é a capital do Brasil? O pessoal fala Buenos Aires. Eu acho que eles vieram para o Brasil achando que estavam na Argentina. Porque parece realmente que está descrevendo o Brasil nesse exato momento. Ah, é? Posso usar mais um? Mais uma frase feita? Fica à vontade. O humorista mexicano Cantinflas dizia o seguinte sobre a Argentina: a Argentina está composta por milhões de habitantes que querem afundá-la, mas não conseguem. Essa daí foi agressiva, cara. Essa daí foi agressiva. Relembrando os ouvintes que não somos nós que fizemos essas frases. Nós apenas pegamos um pouco da visão do mundo sobre a Argentina. Mas na real, cara... Mas que é um país maravilhoso. Eu não entendo isso como uma crítica à Argentina. O meu sentimento é de identificação. Ah, sim. Boa. A gente se identifica, realmente. Assim, mas voltando a falar sobre o povo argentino que se construiu com essas características ironizadas por estrangeiros, mas que também não pega leve no quesito criticar a si mesmo, eu queria só, antes de começar a falar um pouco mais sobre a história política desse povo, citar um dos grafites mais famosos da história da Argentina. Sabe o que dizia, Marquinhos? Chega de realidade. Agora queremos uma promessa. Ai, gente... A gente tá falando do Brasil ou da Argentina? Filho? Eu me identifiquei demais, cara. Mas assim, nós temos umas características parecidas, inclusive. Por exemplo, a característica de eliminar o elemento negro da sua história. Os argentinos foram mais práticos e de uma vez só conseguiram branquear bastante população. A gente, esse processo não deu muito certo, mas não foi por falta de tentativa, né? Mas assim, essa marca... Não foi por falta? A gente tenta até hoje. A gente tá tentando até hoje. Mas o Brasil acho que foi mais discreto na sua escrotice e isso marca menos a nossa história que a deles. Por exemplo, o grande livro clássico, o livro fundador, o poema épico Martín Hierro, que é o livro clássico da Argentina, tem um trecho que deixa muito claro essa marca do racismo, que é assim, ó: Deus fez os brancos, São Pedro os mulatos, o diabo fez os negros para a tição do inferno. Maluco, é um texto de um racismo absoluto e é um livro clássico que marca fundamentalmente a história argentina, assim, e é muito bizarro. A gente também não é tão diferente disso, né, cara? Marquinhos, esse país maravilhoso, cheio de identificação com a gente nos seus problemas e também nas suas qualidades, a história dele começa de uma maneira bem atípica. Tudo começa com um velório. O velório de Martín Garcia, um ajudante da expedição marítima liderada pelo navegante espanhol Juan Díaz Solís. A cerimônia do